Você ouviu Unidade News. De volta amanhã às 8 da manhã, aqui nos 96.5 da Unidade FM. Bom dia! Comece suas manhãs cheio da presença de Deus. Conte com a Unidade FM para te acompanhar e levar uma mensagem de motivação. Unidade FM. Juntos somos mais fortes. Quer aprender hebraico de forma simples e intensiva? Então se liga, porque vem aí a 4ª edição da Imersão Hebraico Fácil, de 5 a 9 de maio, das 19h30 às 21 horas. Aprenda com o pastor César Cavalcante os 4 pilares do hebraico fácil e a sua estrutura de funcionalidade: leitura, escrita, pronúncia e transliteração. Garanta já a sua vaga através do site cesarcavalcante.com.br/Unidade FM ou pelo telefone 11 9 75 11 33 85. 4ª edição da Imersão Hebraico Fácil. Essa é a sua hora de aprender. Unidade FM. Juntos somos mais fortes. Unidade FM. De segunda a sexta tem o programa Jeremias Neto, sempre às 3 da tarde. Não perca! 96.5 Unidade FM. A Unidade FM também está no YouTube. Lá você encontra o melhor conteúdo para crescer na fé e no conhecimento da Palavra de Deus. Os nossos programas de debates, além de entrevistas, testemunhos e conversas que vão acrescentar muito à sua vida espiritual. Acesse youtube.com/Unidade FM. Inscreva-se e acione o sininho. Unidade FM. Unidade FM São Paulo. Curta a nossa página no Facebook e segue a gente lá no Instagram, facebook.com/Unidade FM. Essa é a Unidade FM. ZYO 273 em 96.5 MHz. Rádio Unidade FM. Unidade FM. Juntos somos mais fortes. 3, 2, 1. Agora, a Unidade FM abre um espaço para debater os assuntos que fazem parte do nosso dia a dia. Sempre com convidados especiais para ajudar a esclarecer, iluminar a sua opinião. É a nossa missão. Direto dos estúdios da Unidade FM na Avenida Paulista, debates. Um bom dia, na paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos começando mais um programa de debates aqui na Rádio Unidade FM 96.5 e você vai ser mais uma vez privilegiado por Deus por acompanhar um debate de altíssimo nível, alerta de polêmica. O tema de hoje é muito interessante, muito relevante e com certeza vai despertar os ânimos dos nossos ouvintes mais uma vez. O tema de hoje é o seguinte, anota aí, já aproveita para compartilhar com seus amigos, nos grupos da igreja, vai ser um debate especial. O tema de hoje é o seguinte: a expiação é para todos ou apenas para os eleitos? Resumindo, Jesus morreu por todos, por todas as pessoas, ou apenas por um grupo, o grupo dos escolhidos, o grupo dos eleitos antes da fundação do mundo. Para tanto, temos aqui 2 especialistas em teologia e em Bíblia para falarem sobre este tema tão interessante. Quero apresentar, em primeiro lugar, do meu lado esquerdo, o reverendo Davi Cerqueira. Ele é teólogo, formado pelo seminário JMC, Seminário Teológico José Manuel da Conceição. Ele também é formado em Geografia e também tem mestrado em Ciências Ambientais. Ele é pastor na Igreja Presbiteriana Metropolitana de Alphaville e está plantando uma igreja no município de Cotia, que será a 3ª igreja presbiteriana do local. Pastor Davi, reverendo Davi, seja muito bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar aqui com os irmãos. Amém. Do outro lado, meu lado direito, temos aqui o pastor Luciano Scala, ele que é pastor da comunidade evangélica Vale da Bênção e responsável pelo Instituto Viver na Bênção. Ele também é graduado em Teologia e Filosofia, é pós-graduado em Bioética, Comunicação,
teologia e pensamento religioso e psicologia social. Pastor Luciano, seja muito bem-vindo. Bom dia, pastor. Bom dia, reverendo. Bom dia a todos os ouvintes da Unidade FM. É um prazer estar aqui nesta manhã, junto com os meus irmãos, para juntos falarmos da palavra de Deus, para dialogarmos sobre um tema, como já foi dito, polêmico. É um tema muito antigo, mas vamos lá. Vamos aprender juntos, se Deus quiser. Maravilha. Que Deus nos abençoe nesse debate. Eu quero pedir à produção para colocar a enquete aí na tela para nossos queridos internautas e também ouvintes da rádio já terem uma noção. Bom, o tema é a pergunta: a expiação é para todos ou apenas para os eleitos? Temos 83%, nossa, hoje está bem dispara, né? 83% dos nossos queridos internautas estão dizendo que foi para todos e 17% apenas para os eleitos. Vamos ver se isso muda até o final do nosso debate. Se você quiser participar pelo WhatsApp, nosso WhatsApp é 11 98484 9988. Repetindo, 11 98484 9988. Você pode mandar aqui a sua participação, sua pergunta ou seu comentário e nós soltaremos aqui no ar para sabermos qual é a sua opinião. Bom, então vamos ao que interessa, né? Sem mais delongas, vamos começar aqui. Eu apresentei em primeiro lugar ao reverendo Davi. Vamos começar com as suas considerações iniciais. A pergunta, reverendo Davi: a expiação de Cristo, ela foi para todos ou apenas para os eleitos? Essa é uma pergunta, como o irmão já trouxe para nós, é uma questão antiga, né? Não é um debate novo, a gente vem aí ao longo da história da igreja discutindo sobre esse tema. E aparentemente é um tema subjacente, um tema superficial, mas não é. Tem implicações muito severas quando nós afirmamos uma das duas posições. E eu pretendo demonstrar hoje, por meio da Escritura, que sim, de fato, a expiação é limitada, né? Jesus Cristo morreu por seus eleitos, ainda que ela tenha poder, e se ele assim o quisesse, salvasse a todos, não é? Ela seria suficiente para isso, o sangue de Cristo seria suficiente para isso, mas, de fato, Cristo morreu por seus eleitos. E o problema de hoje é que nós temos uma conciliação a fazer. Nós temos aí muitos textos da Escritura que parecem afirmar que eu uso aqui o parece não por desmerecer a outra posição, mas pelo bem do discurso, pelo bem da argumentação, que parece afirmar que Cristo morreu por todos, e temos outros tantos textos que parecem afirmar que Cristo morreu por alguns, por seus eleitos. Como conciliar essas duas informações para que a Bíblia não seja tarjada como inconsistente ou como conflitante ou, como alguns costumam dizer, né, há contradições na Escritura. Então, o nosso desafio é de unir essas duas informações para que quem está nos ouvindo em casa saiba que a gente confia na Escritura, na sua inerrância, na sua infalibilidade. Muito bem. Já ouvimos, então, a opinião do reverendo Davi Cerqueira e agora vamos ver se o pastor Luciano concorda com essa opinião. E aí, pastor Luciano? Vamos lá. Só pelos eleitos, só por um grupo específico ou a expiação ela alcança todos? Sim. Aquilo que eu vou trabalhar nessa manhã é a ideia de salvação, esse aspecto da soteriologia, que eu entendo, Jonas capítulo 2, versículo 9, a salvação ela pertence ao Senhor. Porém, nós temos alguns textos da Bíblia que nos ajudam a pensar como que funciona a mecânica disso, essa dinâmica, né? E olhando para os textos, sobretudo textos joaninos e também textos paulinos, nós encontramos muito mais fundamentos para nós pensarmos numa expiação ilimitada, que ela foi dada a todos, ela é oferecida a todos. Então, olhando para textos, e aqui eu quero trabalhar alguns textos no decorrer do programa, como por exemplo de João, capítulo de número 1, que vai dizer que ali estava o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então nós vamos ter que trabalhar essa palavra mundo, essa palavra cosmos, né? Depois nós temos lá em João, capítulo de número 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira. Então são vários textos, né? Nós temos textos joaninos, textos paulinos que vão indicar isso, que a salvação,
que a expiação, melhor dizendo, ela é oferecida a todos. O grande problema quando nós caminhamos nesta linha é nós cairmos naquele universalismo, que não é essa ideia que nós vamos debater, não é o meu pensamento, tampouco do reverendo, acredito. Nós estamos trabalhando de que forma essa expiação ela alcança, se é somente eleitos ou todos. Então, no meu ponto de vista, nessa minha primeira resposta, eu coloco para todos. Muito bem, então ouvimos também a opinião do pastor Luciano. Reverendo, o pastor Luciano já deixou aí um dos textos mais emblemáticos, talvez, na posição que é defendida pela linha mais arminiana da questão, de que Jesus morreu por todos, né? Temos ali o texto de João, capítulo 3, versículo 16, que é o texto áureo das Escrituras, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse mundo ali, como o senhor enxerga, como o senhor pode responder essa primeira questão? É bem interessante, irmãos. Eu fiz, depois eu vou deixar com o reverendo Luciano, não porque o irmão não tenha, só pra gente... Obrigado. Deixar com o reverendo Luciano também esse material. Eu fiz uma pesquisa, reverendo Luciano, acredito que o senhor também deve ter feito, e eu levantei na escritura pelo menos os textos que são mais diretos, que tratam do assunto. E eu elenquei 19 textos que apontam para aparentemente para uma salvação universal. Universal no sentido de todos, né? Não Sim. Universal na salvação. Universalista, né? E 22 textos que parecem apontar na direção contrária. Então, como que a gente faz para conciliar essas duas coisas? E aí vai lá no texto de João, para todos esses textos, pelo menos de uma perspectiva reformada. Quando a gente pega o texto de João, por exemplo, que João trabalha tanto o primeiro, o capítulo 1 quanto o capítulo 3, eu não posso e nem devo entender mundo como todas as pessoas e cada uma das pessoas, porque logo em seguida os dois textos vão falar de um grupo de pessoas que não amaram o Senhor Jesus Cristo. E o próprio João vai dizer depois que Jesus fala na epístola, na carta de João, que ele dá vida pelos seus. Então, se ele dá vida pelos seus, mundo aqui não pode ser entendido como cada uma das pessoas de todo o mundo, mas, de fato, como a humanidade de maneira geral, de modo geral. Né? Isso vai acontecer em diversas ocasiões. E esses textos que vão trazer aí a expressão mundo, se a gente olhar em cada uma das referências, a gente vai ter uma explicação muito sensata e lógica que permite conciliar as duas informações, que Cristo morreu pelos eleitos, né? Ainda que isso tenha benefícios para o mundo inteiro. Né? A presença de Cristo no mundo traz benefícios para o mundo inteiro. Mas a gente vai ver que essa posição de João 3 e de João 1 não pode ser lida desconectada do restante da carta joanina, quando Jesus diz claramente, acusa alguns, inclusive, de serem filhos da ira, filhos do diabo, e não filhos de Deus, e que Cristo afirmou que eles não entenderiam porque não foi-lhes dado o privilégio de entender o que ele estava pregando, e que eles não seriam salvos por meio disso. Se eu entender dessa forma, então eu vou ter um problema, porque se Jesus morreu por todos, e lá está dizendo que algumas pessoas não foi lhe dado a capacidade de entender, então eu tenho um conflito, uma contradição na Escritura. Eu preciso conciliar essas duas coisas. Muito bem, então tá aí, pastor Luciano. Jesus, na opinião do reverendo, ele morreu pelo grupo dos eleitos, e para argumentar ele disse que se Jesus tivesse morrido por todos, todos seriam salvos, consequentemente, e nem todos são. Então, como é que o senhor responde essa questão? Sim, essa questão ela é para onde ela aponta no sentido de universalismo, né? Esse é um dos riscos que a gente acaba cometendo. Um dos erros que a gente pode cometer é pensar nessa salvação que ela é... Bom, então todos serão salvos. Só que na verdade a Bíblia não diz isso, né? A Bíblia vai dizer que essa propiciação foi para o pecado de todos, ou seja, que todos podem ser alcançados, desde que a fé seja manifestada. Então existe a questão da fé. Eu acredito, está lá na carta aos Efésios, que existe essa necessidade da fé. Eu não estou dizendo aqui que nós somos salvos por méritos, não estou dizendo aqui que a pessoa ela é salva porque ela tem um mérito da salvação, mas a fé nessa pessoa, ela deve necessariamente ser manifestada. Então nós temos alguns problemas quando nós falamos que ali mundo
são todos. Nós temos alguns problemas, né, no âmbito de uma exegese do texto, né? Nós temos o texto, por exemplo, de 1 João, no capítulo de número 2, a primeira epístola de João, capítulo 2, e o versículo 2, versículo de número 2 diz assim: e ele é a propiciação pelos pecados, e não somente pelos nossos, João falando, né? Mas também pelos de todo o mundo. Então percebe que na mentalidade de João, parece-me que quando ele fala mundo aqui, é cosmos. Porque não parece que quando João está dizendo mundo, que ele está se referindo eleitos. Eu não encontro referências onde vai ter a palavra eleitos, ao invés de mundo. Talvez o reverendo pode colocar para a gente, porque ele tem uma pesquisa muito boa ali. Mas eu não encontro. Então eu vejo mundo ali como, de fato, todas as pessoas. Humanidade. Exatamente. E aí, reverendo, é isso mesmo? É interessante a posição do irmão. E a gente tem que, para resolver esse dilema, né? E a gente quer isso, né? A gente não quer. A ideia do debate não é sair daqui com um vitorioso, porque aí a gente não alcança o objetivo. Mas é dirimir os dilemas. Veja só, a gente tem que pensar, irmão, o que Cristo conquistou quando ele foi para a cruz. A expiação de Cristo, o que é que ela conquista para nós? O irmão concorda que a expiação de Cristo, ela é feita para pagar, né, para satisfazer a justiça divina e pagar pelo pecado dos homens? Se isso é fato, se Cristo morre e expia os pecados, né, e Cristo seria... Deus poderia cobrar de alguma pessoa o pecado por qual Cristo já pagou? Obviamente não. Ou seja, Deus não poderia cobrar novamente uma dívida que já foi paga por Cristo na cruz. Se isso é verdade, se Cristo de fato expiou os pecados da humanidade inteira, então por que é exigido que essa humanidade, de algum momento, reconheça o seu pecado e se arrependa, uma vez que ele já pagou por todas as pessoas, por todos os pecados? Não existe mais pecado que venha a ficar de fora disso. E aí eu posso perguntar, qual é o pecado que então seria... estaria fora dessa expiação? Aí alguns vão dizer, o pecado de não crer em Cristo Jesus, né? O pecado de não crer em Cristo dentro. Mas não crer em Cristo não é um pecado? Se Cristo expiou todos os pecados, então ele também deveria ter expiado esse pecado, não é? Então, quando eu faço essa conexão lógica e olho para o texto de João e o 1 João 4,14, se a gente olha o contexto e a gente vai ver João fazendo isso com muita frequência, mundo em João não significa necessariamente todas as pessoas, ou cada pessoa. Mundo em João é um aspecto muito mais abrangente do próprio cosmos, de maneira geral. Porque quando Cristo morre, ele de fato vai tirar o pecado do mundo inteiro. A obra consumadora de Cristo e redentora dele tira o pecado do mundo inteiro. E na glorificação nós não teremos mais a presença do pecado na humanidade, ela estará lançada fora, junto com os anjos e os homens caídos, todos no inferno. Ou seja, nós não teremos mais pecado. E desse fato ele tira o pecado do mundo. E quando a gente olha para o texto de 1 João 4,14, que foi citado, embora a gente olhe o mundo, e eu não tenha aí a posição dos eleitos, porque não é disso que João está tratando, o que João está dizendo é o que a obra de Cristo, a obra que ele tem, ela traz para a gente a ideia de humanidade. A humanidade é beneficiada com esse sacrifício de Cristo, ainda que para que a salvação aconteça, Esse senhor está desculpa interrompê-lo. Esse senhor está se referindo a qual texto de João? 1 João 4,14. 4,14. Tá. E diz assim: e nós temos vistos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. É a continuação lá do argumento de João, né? Certo. Salvador do mundo. Se eu digo isso, que o Pai enviou o Filho para ser Salvador do mundo, eu vou para João 6. E João 6, Jesus diz claramente: olha, a vontade do Pai é que eu salve todos aqueles que Ele me deu. Não todas as pessoas. Depois Cristo vai dizer: eu vou orar pelos meus, eu só rogo pelos meus, que estão no mundo. Ora, se eles estão no mundo, eles não podem fazer parte do mundo. Então, mundo ali em João, capítulo 6, e tanto na oração sacerdotal de Jesus, não significa a mesma coisa que cada pessoa da humanidade. Se eu ler isso e trazer isso para o texto joanino, eu vou ter sérias contradições na Escritura. Jesus morreu por todos, mas só ora por alguns. Só é beneficiado só dá o benefício da oração dele por alguns. 1 João vai nos dizer que nós temos um advogado junto ao Pai, não é? E que ele intercede por nós.
Ora, que intercessão é essa? Essa que ele está fazendo já aqui na terra, quando está ali na oração sacerdotal, orando por nós. E ali ele disse claramente, eu não oro por todos, eu oro pelos que o Senhor me deu. Então, percebe que eu preciso conciliar essas duas coisas? Jesus intercedendo por alguns, mas morrendo por todos. Então, esse é o ponto. Então, eu não posso afirmar que nesse texto de 1 João, tanto do versículo do capítulo 2 quanto do capítulo 4, ele está afirmando que isso significa cada pessoa. Ainda que eu não tenha, e eu concordo com o irmão, seria forçar o texto se eu colocasse aqui os eleitos nesse texto aqui. Então, esse que é o que, no meu ponto, seria a problemática, né? Porque como então fazer essa conciliação? Porque se pro reverendo, aqui mundo não se refere mundo, como que eu consigo então fazer essa conciliação de olhar para essa palavra mundo e entender que na mente de João, ele não está se referindo ao mundo, mas ele está se referindo a eleitos, né? Porque, por exemplo, quando a gente encontra lá em João capítulo 1, quando ele fala acerca que ele veio para tirar o pecado do mundo, como que eu consigo então conciliar, substituir essa palavra de mundo para eleitos? Esse é o dilema. Para mim, aqui fica uma tensão que é desafiante para quem acredita, no meu ponto de vista, para quem acredita que a expiação ela é limitada, né? Uhum. E até mesmo o desafio de nós pensarmos, o texto de Marcos, capítulo de número 16 e o versículo 15, quando ele manda nós evangelizarmos, quando tem a grande comissão. Como que fica? Porque se já foi realmente resolvido essa questão, não tem necessidade. Porque a salvação não vai alcançar a todos. Então parece que fica incoerente uma ideia de evangelizarmos no âmbito universal. Pelo menos no meu ponto de vista. Pessoal, irmão, que interessante isso, né? São duas informações que são verdadeiras. Primeiro que a pregação do evangelho, ela é sim universal. E a oferta do evangelho é genuína e verdadeira. Ainda que todos nós saibamos que dentre aqueles que são evangelizados, haverá aqueles que não serão salvos. Não é? Isso, ninguém discorda. A gente vai evangelizar e o poder, como o irmão colocou, para a conversão não vem do próprio homem, vem de Deus, né? E Cristo aplica isso, permite isso por meio da sua morte e ressurreição. Então, quando o Marcos fala da evangelização, de fato, nós devemos evangelizar. Esse foi o meio que Deus estabeleceu para que os eleitos sejam alcançados. Ele não me disse quem são, não me deu os CPFs de cada um, disse pregue ao mundo inteiro e eu vou levantar os meus eleitos no meio desse universo. Então, essa é a verdade da Escritura. Segundo, que, não, de fato, irmão, João não está falando aqui dos eleitos. Quando João traz essa ideia de mundo aqui, João não está preocupado com essa distinção. João está tratando da ideia de que a morte de Cristo, e ele faz isso lá em 3,16 também, ela salva o mundo como um todo, não só as pessoas do mundo. Ela traz salvação ao mundo, ela traz essa salvação ao mundo. Se Cristo não viesse, nós não poderíamos de maneira alguma, e esse é o único caminho para chegar ao céu, é por meio de Cristo. Então o que o João está ensinando não é que Deus salvou cada pessoa, mas que Cristo trouxe a salvação para o mundo, não para cada pessoa. E isso é consistente com João 1, com João 3, com João 6, com João capítulo 22 de João. Ele vai trazer essa ideia de que Cristo de fato morreu pelo mundo. E quando a gente olha para Romanos, por exemplo, a gente vai ver que a própria natureza está aguardando a nossa reconciliação e sermos transformados à imagem de Cristo, à glória de Cristo, não é? E ela arde na expectativa de ver essa restauração. Então, não só na ideia de o cosmos, vai muito mais, muito além, embora em alguns textos ele vai falar de pessoas, né? Mas vai muito além da ideia de cada pessoa, mas vai a ideia do mundo inteiro, toda a criação que geme e chora aguardando a expectativa da nossa redenção. Luciano. Certo, eu queria trabalhar um texto aqui, nós estamos falando bastante dos textos joaninos, porém eu quero trazer mais a luz aqui para o nosso debate usando outros textos também. Vamos lá, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, nós temos um texto de Paulo aqui, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, no versículo de número 14, Paulo vai dizer o seguinte: pois o amor de Cristo nos constrange, porque julgamos assim. Se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que,
por eles morreu e ressuscitou. Esse é o primeiro texto que eu gostaria que, de repente, o reverendo tenha uma outra imagem aqui acerca desse texto. Mas como que a gente trabalha aqui essa tensão de nós pensarmos de uma expiação limitada, olhando para essas palavras do apóstolo Paulo aos Coríntios? Pronto. O irmão concorda que eu ainda não citei nenhum dos textos, mas eu sei que o irmão conhece eles, quando Jesus Cristo fala, Isaías fala, né, que no estabelecimento da Santa Ceia do Senhor, lá em João ainda, e Lucas também fala a mesma coisa, que Jesus ele afirma ter morrido por muitos. A gente vai entrar nesses textos ainda, mas muitos e todos são incongruentes. Ou é um, ou é muitos, ou é todos. Né? Então eu tenho um texto que afirma categoricamente que Jesus Cristo morreu por muitos. Não é? Então, e eu tenho um texto aqui que aparentemente diz que Jesus morreu por todos. Uma coisa tem que estar errada. Não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Concorda? Então assim, ou ele morreu por muitos, ou ele morreu por todos. Se eu disser que esse está certo, a interpretação do irmão de 2 Coríntios 5,14 está certa, eu vou ter que necessariamente dizer que quando Jesus afirma que morreu por muitos, ali não é muitos, é todos. Não é isso? Então, como é que eu concilio isso? Esse texto, se eu pego lá e a gente vai olhar para o capítulo 5 de Coríntios, Paulo, ele não está, todos aqui em Paulo, não é todas as pessoas, e isso o contexto vai nos mostrar. Porque Paulo começa o capítulo, ele começa falando aqueles irmãos que não estão ali tratando o apostolado de Paulo, a igreja, e ele está discutindo isso com os irmãos. No meio dessa discussão, defendendo o seu apostolado, Paulo vai dizer, olha, Cristo morreu por todos. Todos aqui, irmãos, para eu conciliar muitos lá, eu posso afirmar que Paulo está falando de Paulo, dos apóstolos, dos coríntios que estão ouvindo. Cristo morreu por todos nós. Como eu poderia dizer aqui na nossa rádio, todos que estão nos ouvindo aqui, Cristo morreu por todos nós, entendendo que todos aqui são aqueles que são alcançados por Cristo Jesus, não todas as pessoas. Se eu disser que aqui todos são todas as pessoas, no capítulo 5,14 de Coríntios, e eu concordo com o irmão, esse talvez seja o texto que a posição de expiação limitada tenha mais dificuldade, porque o contexto ele permite várias interpretações, não é? Eu concordo com o irmão nisso, mas se eu afirmar isso aqui, eu vou ter que negar Jesus dizendo que na Santa Ceia que estabeleceu e morreu por muitos. Então, para eu não negar aquele texto lá, eu tenho que responder necessariamente aqui, que aqui não pode ser todos, cada pessoa. A gente pode até trabalhar esse texto que o reverendo apresentou, a gente pode até trabalhar esse texto. Mas veja, aqui ele está se referindo ao ato de Cristo, certo? Quando ele coloca assim, que um morreu por todos. Logo todos. E ele morreu por todos. Peraí. Se um morreu por todos, depois ele vai colocar no 15, ele morreu por todos, pelo menos ao meu ponto de ver aqui, ele não está se referindo à igreja de Corinto, de forma específica. Todos aqui, parece-me, que ele não está se referindo à igreja, aquela igreja local que ele estava falando, ministrando eles. Parece-me que ele está se referindo à humanidade aqui. Porque ele está falando acerca dessa reconciliação perfeita que um homem tem com Deus. E logo não é somente para a igreja de Corinto, mas para todo aquele que crê em Jesus Cristo. É o que aparece aqui. Vamos lá. Vamos lá. De fato, ele não está falando da igreja de Corinto especificamente. Ele está falando da igreja de Corinto, do apostolado, dele, dos apóstolos e dos demais apóstolos, porque essa é a discussão de Paulo na carta. Nesse trecho da carta é disso que Paulo está tratando. Paulo não está tratando de salvação ou de soteriologia. Não é esse o argumento de Paulo. E isso é um cuidado que a gente tem que ter quando faz exegese. Quando a gente faz uma exegese e eu descolo o objetivo do autor para isso, eu começo a pegar partes daquilo que ele está colocando e querendo fazer teologia em cima disso. E eu nem estou afirmando que o irmão está fazendo isso não, tá? Mas aqui, quando eu olho para o que Paulo está... O argumento paulino aqui na carta aos Coríntios, e o que ele está tratando, ele inclusive vai tratar depois, mais à frente, sobre as questões de brigas internas na igreja, os dons espirituais, essas coisas todas, ele vai dizer, olha, todas essas coisas aí são elementos que desagregam. Mas vocês precisam entender que Cristo morreu por todos. Todos os leitores dele, tanto de Corinto quanto os que vierem depois dele. No sentido daqueles que são eleitos e que foram convertidos em Cristo Jesus, que logo no começo da carta ele escreve, eu estou escrevendo para os santos eleitos. Então ele já determinou para quem que ele está escrevendo. É esse todos que ele está se referindo aqui. Posso continuar aqui a leitura? Pode. Versículo 19. Estou aqui no mesmo capítulo, só que no 19, olha só. Pois que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo.
não imputando aos homens as suas transgressões, e nos encarregou da palavra da reconciliação. Aqui, novamente, ele fala Isso. reconciliando consigo o mundo. Se Deus reconciliou consigo o mundo, por que então algumas pessoas vão ficar de fora quando Cristo diz que é muitos e não todos? Daí nós entramos naquela questão da fé, onde eu coloco que aquilo que Paulo fala aos Efésios, acerca da fé, que ela deve necessariamente ser manifestada, né? Se isso Desculpe, perdão, pode pode. Se isso é fato, então o que Cristo consegue para nós é a expiação do pecado ou a possibilidade de expiação? A expiação do pecado. Se ele expiou, não tem mais dívida. Sim, mas se ele expiou, eu não preciso. Aí não depende da minha fé. Se ele expiou o meu pecado, não depende de eu ter fé. Ele expiou, está pago. Se depende da minha fé para que eu alcance essa expiação, é óbvio que ele possibilitou que todas as pessoas da humanidade pudessem ser salvas, senão que ele salvou todas. Isso é incongruente com a posição universalista, da expiação total, para não ficar... Sim. Né, para a gente distinguir aqui. Então, se Cristo, a expiação de Cristo, ele possibilita porque, qual é o argumento? O sacrifício de Cristo expiou a morte de todos, o pecado de todos. Mas para que ele alcance a fé deve ser manifestada. Sim. Então isso significa que a expiação de Cristo não expiou. Ela possibilitou, porque se eu não tiver fé, se eu não apresentar fé, eu não vou ser... Mas faz sentido, nesse aspecto faz sentido, né? Que a fé ela deve ser manifestada. Certo, mas aí nesse caso eu pergunto ao irmão de novo. Mesmo fazendo sentido na perspectiva do irmão, sim, Cristo expiou ou possibilitou? Ele deu essa possibilidade. Então, se Cristo possibilitou, a nossa fé é mais importante do que a expiação de Cristo. Na verdade, ela não vejo como mais importante. Eu vejo como ela um elemento que caminha junto, né, dentro desse sentido. A expiação é dada, né, mas a fé ela deve ser manifestada. Nesse sentido, reverendo Davi, o pastor Luciano está citando a questão da condição da fé. Né? Uhum. A gente poderia citar, nesse caso, Efésios capítulo 2, versículo 8, uhum, né, que deixa bem claro lá. Pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Como é que o senhor explicaria exatamente com o texto. Porque o texto diz que a fé é um dom que Deus deu aos eleitos. Efésios vai dizer isso. Efésios 2:8? Efésios inteiro diz isso. Efésios vai dizer que nós fomos salvos pela graça. Isso não vem de nós. Não está em mim essa fé, nem a graça, ainda que tem aquela discussão lá do qual é o dom que é dado ali, seria, né? A salvação ou seria a fé? A fé, a graça e a salvação. Isto não vem de vós. Esse texto, embora exista uma discussão exegética ali muito clara, o que é usado no neutro, em várias ocasiões do grego, ele vai sempre mostrar que isso, quando é utilizado dessa forma, a gente tem exemplos que ele se aplica a toda a oração que vem antes. Então, toda a oração que vem antes, a graça, a fé, é um dom que Deus deu. Agora, quando eu olho para isso, e o texto está dizendo, Deus deu. Deus não deu isso a todo mundo. Deus deu a alguém. Se eu disser que Deus deu isso a todo mundo, eu tenho que necessariamente dizer que cada pessoa tem que ter fé. Se eu levar o argumento de Efésios 2:8 ao extremo, se Deus deu isso, e isso significa todos, então eu posso dizer que todas as pessoas do mundo que nasceram e que nascerão têm que ter essa fé salvadora. Isso não é verdade. Então, como é que eu lido com essas duas coisas? Eu preciso conciliar. Então, Efésios está tratando da eleição, entre outros temas, né? E Efésios está dizendo que nós somos salvos pela graça, por meio da fé, isso não vem de nós, é um dom de Deus. Se Deus deu, aí a gente pode até pular a discussão se é a salvação ou a fé. Deus deu, não veio de nós. Eu vou só segurar aqui um pouquinho, pastor Luciano, o senhor já volta após o break, vamos fazer o break, o intervalo rapidinho, e depois o pastor Luciano já volta com a resposta a respeito deste versículo, esse tema e desse assunto que é tão importante e tão intrigante, né? Então vamos aí pro break e já a gente volta. Fica aí. Debates na Unidade FM.
Você já imaginou ler a Bíblia no idioma original que ela foi escrita, sentindo a força das palavras que foram escritas há milhares de anos? Eu quero te convidar para uma jornada única que vai mudar a sua vida acadêmica. Se chama Imersão Hebraico Fácil. Em apenas 5 dias você vai alcançar a alfabetização em hebraico do zero até a alfabetização plena. Leitura, escrita, pronúncia e transliteração. A Imersão Hebraico Fácil tem vagas limitadíssimas, com aulas ao vivo, material didático, correção de tarefas através do WhatsApp e certificado no final expedido pela Faculdade Bethesda. O custo é apenas R$ 297, não tem taxas nem mensalidades e para participar da primeira turma o valor cai para R$ 40. Então você que já me acompanha aqui pelo YouTube, pelo Instagram, pela rádio, sabe que eu não brinco em serviço. Já foram mais de 5.000 alunos alfabetizados. Esse é um curso prático, intenso e feito para quem quer ir além. As inscrições com preço promocional para a primeira turma estão abertas agora, mas não por muito tempo. Clique no botão que está aqui nessa página e garanta já a sua inscrição. As vagas são limitadas, o valor de R$ 297 nesse momento é apenas R$ 40. Te vejo do outro lado. Se você está ouvindo esse programa é porque você consegue participar da próxima turma da próxima edição, né, do Hebraico Fácil. O Hebraico Fácil é um jeito novo de aprender hebraico, um jeito diferente, de aprender hebraico, sem ter que decorar todos os nomes de letras, de uma forma rápida. É uma capacitação com alta performance em tempo recorde. Durante uma semana, fazendo aulas ao... Agora, quando eu falo assim, porque a propaganda parece muito, né? Você fala assim, como assim? Vou aprender em 5 aulas, tal. Vou mesmo? Vai, mas é assim. Lá no grupo de alunos, e na primeira aula, antes da primeira aula começar, a gente manda um documento chamado Os 10 Mandamentos da Imersão. Por quê? Porque você tem que respeitar algumas coisas. Por exemplo, desligar o celular, por exemplo, estar sentado de forma confortável, cadeira e mesa. Por exemplo, não tem como você aprender essa imersão no metrô, ouvindo pelo fone de ouvido no metrô. Você não vai conseguir. Por quê? Você tem que ter um caderno, uma caneta, uma mesa, separar um tempo e um espaço dedicado para isso. Eu vou dar alguns exemplos de alunos da última imersão, foram mais de 1.600 alunos. Alguns fizeram o seguinte: pastor, fiquei no escritório, trabalho no escritório e tal, combinei lá com o patrão, ou ele mesmo era o patrão, sei lá. Alguns falaram isso. E aí eu fiquei até mais tarde, porque lá em casa tem criança pequena, não sei o quê. E como começa às 7h30, ele saía às 6 da tarde, ele saía às 6 da tarde, ia comer alguma coisa, voltava pro escritório, porque lá tá tudo só ele ali com a tela e tal. Então, tem algumas regras ali, tá? Para funcionar o Hebraico Fácil. Por exemplo, você tem que ter um caderno grande. O caderno grande é muito melhor do que o caderno pequeno. Isso parece bobagem, mas na primeira aula você já percebe por quê. Por conta da tabulação. Por conta da tabulação. É muito importante que, se na primeira linha eu escrevo 5 palavras, caibam as 5 palavras em hebraico na sua primeira linha. E às vezes você está com um caderno pequeno, sua letra é muito grande, você coloca só 2, 3 palavras, e aí você muda a tabulação. Então, ou seja, o que eu estou falando na primeira linha na aula não é a sua primeira linha, você está na segunda ou na terceira, bagunça a sua cabeça. Então, eu dou algumas dicas para você. Você vai precisar de um caderno grande, vai precisar de uma caneta, vai usar a sua Bíblia todas as aulas. Os encontros são ao vivo, nas noites de segunda-feira, dia 5, e terminando na sexta-feira, dia 9. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta, 5, 6, 7, 8 e 9. Em 5 noites, de segunda a sexta, você vai alcançar do zero até a proficiência na alfabetização. Quando eu falo proficiência na alfabetização, pesquise o que é proficiência. Leitura, escrita, pronúncia, transliteração. Isso você vai alcançar. Pastor, eu vou conseguir traduzir a Bíblia? Lógico que não. Eu estou dando um curso de alfabetização em hebraico. Com um dicionário você consegue fazer exegese. Eu vou ensinar como é que faz exegese lá na última aula. Eu ensino, deixo alguns aplicativos, tem novidades para essa turma. Então, se você tem interesse em ser alfabetizado na língua original do Antigo Testamento, na língua, 70 e tantos por cento, 75% da Bíblia está escrita em hebraico. Então você vai conseguir, com essa capacitação de uma semana, você vai conseguir ler o texto original, escrever em hebraico, transliterar do hebraico para o português e ter a pronúncia correta.
A pronúncia correta é muito importante. Eu não tinha recursos para aprender quando eu comecei a fazer teologia, não existia curso à distância. E aí, os cursos eram por internato, na verdade. Quem lembra aí, quem tem muitos anos aí de estrada sabe. Então a gente estudava como? A lição da escola dominical, enciclopédia de teologia, não sei o quê. E aí você vai lá, trindade, a palavra unidade lá, Deus é um, único, a palavra lá é Echad. Então, Echad porque é a transliteração. Mas o CH lá não é o CH da palavra chapéu para nós. A palavra certa é Errad e não Echad. Espírito em hebraico é Ruach. Não, você deve ter aprendido assim. E eu super respeito quem aprendeu assim, porque não teve oportunidade de aprender do jeito certo. Eu mesmo dizia isso. Dava aula na escola dominical falando, Espírito em hebraico é Echad, né? Não sei se o pastor Edmar também já falou isso, porque é assim que a gente aprende. Então tá lá escrito, você não tinha o som para você ouvir, você lia lá na escola bíblica, lá na lição de professor, Echad em hebraico significa espírito, não sei o que mais, a palavra, Echad não, Ruach significa espírito, né? Então eu ensinei isso em muitas aulas da escola dominical. Mas qual é a pronúncia correta? A pronúncia correta é Ruach, e não Ruach. Olha a diferença. Então por isso o hebraico, na alfabetização tem leitura, escrita, pronúncia, transliteração, tudo isso se alcança em uma semana. O valor é R$300. Eu falo 300 porque vamos arredondar, né? 297. Mas para essa primeira turma, quer dizer, se você fizer agora a inscrição, você não paga os 300, você paga R$40. Só 40. Tem material didático, comunidade de alunos, certificado no final e até carteirinha de aluno que dá desconto no cinema. Para isso, você precisa ou clicar no link que está agora na descrição desse vídeo. Se você clicar, por exemplo, eu estou falando isso dia 2 de abril de 2025. Pode ser que você está ouvindo dia 20 e já acabou essa promoção e o valor é 297, porque 297 é o valor normal. Agora, dia 2 de abril, se você clicar, você faz o mesmo curso pagando R$40. Então, clique e faça a sua inscrição. Você está ouvindo de fora, você está ouvindo pela rádio, você não tem link para você clicar, você está no caminhão ouvindo a gente, encosta aí o caminhão, me chama no WhatsApp. O WhatsApp é 97511-3385, 97511-3385, coloca teu nome, tracinho imersão e venha participar. 97511-3385, Faculdade Teológica Bethesda, moldando vocacionados. Você está ouvindo Debates aqui na Unidade FM. Ouça também pelo nosso site unidadefm.com.br. Muito bem, estamos de volta com o nosso debate aqui da Unidade FM 96.5 e nós deixamos aí no ar uma questão que o pastor Davi levantou para o pastor Luciano. Mas antes do pastor Luciano, eu quero aqui mandar um abraço para todos os nossos ouvintes, quero mandar um abraço para minha esposa, irmã Rose, meus filhos, a Isabela e o Augusto, e para todos os nossos alunos que estão espalhados aí pelo Brasil afora. E também para o nosso querido pastor César Cavalcante. Hoje eu estou fazendo as vezes aqui, estou representando, coisa que não é fácil, né? O nosso âncora principal e o nosso grande debatedor, pastor César, um abraço, Deus continue lhe abençoando, a toda a família e a FTB. E também a toda a equipe aqui da Rádio Unidade, na pessoa da nossa querida irmã Roberta e todos que estão aqui trabalhando constantemente, de forma esmerada, para que o nome do Senhor seja glorificado através das ondas sonoras e também pela internet aqui da Rádio Unidade. Pastor Luciano, ficou a questão aí levantada pelo reverendo Davi, e vamos ver a questão aí da fé, se há essa condição, se não há, se é dom de Deus, se é produzido pelo homem. Vamos tentar analisar isso aí para ver se Jesus morreu por todos mesmo, ou se foi só pelos eleitos. Isso aí, Efésios 2, eu gostaria até de ler o texto, Efésios 2:8, que diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, e não vem das obras, para que não se gloriem. Ele termina dizendo, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nelas. O texto, na minha opinião, é um texto claro, né? Ela está dizendo que nós somos salvos exatamente pela fé, que não é através das práticas das obras da lei, nós somos salvos pela fé. E essa fé
A condição de nós termos esta fé é dada pelo Espírito de Deus. Por isso que ele vai dizer aqui no versículo 8, isso é um dom de Deus, ou seja, isto é uma graça de Deus. Então, a partir do momento que essa pessoa ela tem esse encontro com Jesus, ela recebe esta fé, esse dom de Deus. Perfeito. E aí, reverendo Davi? Como é que fica essa Efésios questão 5:25 é a conclusão do argumento de Paulo. Mais uma vez, a gente não pode separar o texto, né? Efésios 5:25, Jesus diz assim, eu só vou ler só um trechinho, porque se o irmão depois quiser ler todo, que eu estou sem meu aplicativo aqui. Mas veja só, Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, pela igreja. Então, o argumento de Efésios 2:8, Cristo está dizendo lá, Paulo de fato está dizendo que Cristo deu o dom da fé, mas esse dom foi dado à sua igreja, conforme Efésios 5:25. Não a todas as pessoas. Porque se eu disser que ali levar argumento e dizer que a todas as pessoas, eu estou dizendo que todas as pessoas receberam esse dom da fé. Mas ela está acessível a todos? Como assim? Essa fé, todos podem ter esta fé? Não. Vamos lá, vamos para Gênesis 3, que é onde começa a história inteira. Em Gênesis 3, o homem cai e Deus diz que haverá a semente da serpente e a semente da mulher. Certo? De onde vêm essas duas sementes? Vem de Eva. Concorda? A semente da mulher, a semente da serpente não são os demônios, são aqueles descendentes de Eva que não vão amar o Senhor Jesus Cristo. Vem de lá. Tá todo mundo ali, as duas sementes estão vindo de Eva. Tanto é que quando Caim e Abel nascem, está ali a representação das duas sementes. E a história da redenção inteira vai contar para nós que existem duas sementes guerreando e que Cristo esmagará a cabeça da serpente na cruz e Cristo na cruz derrotou o pecado. Então ele esmagou a cabeça da serpente. E ele vai consumar sua obra na glorificação quando enviarem todos os filhos da serpente, todos os descendentes da ira que estão sob a ira de Deus e que não foram resgatados por Cristo, serão lançados no inferno. Então, se existem dois grupos, duas sementes, que é consistente ao longo da Escritura inteira, eu não posso dizer que todos eles Cristo morreu por todos eles. Porque senão eu vou ter que dizer que Cristo morreu pela semente da serpente. Mas semente da serpente eu não... Gênesis 3, quando o homem cai, Deus dá vamos ler o texto que fica mais fácil, né? Vamos lá, Gênesis 3, que aí fica mais fácil para a gente entender o argumento. Gênesis 3. Depois a gente vai soltar um ouvinte aí com uma pergunta pelo WhatsApp. Bom, Gênesis 3 é o episódio da queda. O homem peca, o homem cai, depois Deus chama cada um dele para responsabilizar, certo? Então, a partir do versículo de número 13, diz assim: então o Senhor Deus disse à mulher, que é isso que você fez? A mulher respondeu, a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente, por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Quem são esses que são os descendentes da serpente? Esses são Satanás, são os demônios? Porque eles já existiam antes. Esses aqui são todos aqueles que na história da redenção inteira rejeitam deliberadamente o Senhor Jesus Cristo. Então existe uma inimizade posta que não é... Mas aqui o senhor entende que essa descendência aqui é da serpente? Porém, inimizade entre ti e a mulher e entre a tua descendência. Seria quem? Ele não está se referindo na descendência da mulher que vai ter inimizade? Não. Veja só, Caim e Abel. A descendência de Sete e a descendência de Caim, tá lá? Logo Toledote depois aqui na história de Gênesis. A gente vai ver as duas descendências caminhando juntas. É o reino parasita que cresce junto com o reino de Deus. João vai falar do joio e do trigo que nasce junto. Então aqui em Gênesis... Caim não é descendência de Eva? Não, é descendente de Eva. Só que dentro de Eva eu tenho a descendência da mulher, a descendência dos filhos de Deus e a descendência do filho da serpente. De onde vem então, se não for de Eva, de onde vem os descendentes da serpente? Se não for de Eva, vem de onde? É que eu leio aqui, reverendo, desculpa, é que eu leio diferente que esse texto. Pelo que eu vejo aqui, ele está se referindo à descendência da mulher. Certo, mas é a descendência da mulher, mas o texto fala de duas. Não. Aqui tem duas descendências, está escrito no texto, ó.
Porém, inimizade entre você e a mulher, certo, entre a sua descendência, a descendência da serpente, e a descendência dela. E aí, a descendência da serpente ferirá a descendência da mulher, e o descendente da mulher, apontando para Cristo, como Hebreus nos fala, vai esmagar a cabeça da serpente. Então tem duas sementes saindo de Eva aqui, porque não é dos demônios, não são os anjos, não são os principados. Aqui ele está falando de duas sementes que vão degladiar, e é isso que acontece ao longo dentro desse assunto a gente poderia fazer outro debate. Sim, seria bom, vamos soltar, né? Aí o WhatsApp do ouvinte para a gente comentar, porque a hora voa aqui. Vamos lá. Bom dia, demais debatedores, graças a Paz, presbítero Aguinaldo, aqui do Rio de Janeiro. Se Jesus não morreu por todos, como fica então a salvação daqueles pelo qual ele não morreu e que no dia do juízo poderão, entre aspas, se defender se dizendo, mas o Senhor não morreu por mim e hoje eu estou indo para o inferno. Como é que fica essa situação? Boa pergunta, mais referida aí ao reverendo, né? Vai ter que responder essa questão aí. Você entendeu bem a pergunta? Entendi, sim. Um abraço aí para o nosso querido irmão do Rio de Janeiro. Isso faz parte daquilo que nós chamamos das duas moedas, dos dois lados da mesma moeda da salvação. Deus elege, e é isso que a Escritura diz, elegeu na eternidade isso, e existe a responsabilidade do homem. A soberania de Deus e a responsabilidade do homem são duas faces da mesma moeda, e se eu tirar qualquer uma delas, a moeda fica falsa. Eu posso esticar esse argumento, porque onde esse argumento leva? A injustiça da parte de Deus, certo? Eu posso esticar esse argumento e dizer o seguinte, tá bom, por que Deus botou a árvore do bem e do mal no meio do jardim? Se ele sabia que a gente ia pecar, se ele viu isso na eternidade, usando aqui o argumento da graça preveniente, né? Ele viu na eternidade e colocou. A culpa foi dele. Usando o mesmo argumento, a mesma lógica. Então, aí a lógica, como é que a gente se defende dessa acusação? O que Paulo fala, a injustiça da parte de Deus de ter amado Jacó e odiado Esaú? Quem somos nós para dizer a Deus, por que você me fez assim? Ninguém vai poder levantar diante de Deus e dizer assim, eu vou para o inferno por sua culpa. Na verdade, ninguém vai para o inferno arrependido. Quem estará no inferno, não vai ter ninguém se dizendo assim, se eu tivesse aceito, não, vai estar lá lutando contra Deus mesmo no inferno. Não vai ter arrependidos no inferno. Os arrependidos se arrependerão antes. Quem for para o inferno vai viver eternamente na sua miséria. Todos que estão na igreja vão para o céu? Não. Então parece que no inferno então vai ter gente arrependida. Não, de forma alguma, porque nem todos que dizem Senhor, Senhor, são de fato filhos de Deus. É isso que ele fala. Jesus diz assim, no último dia vão ter pessoas que vão chegar diante de mim e vai dizer, eu preguei, eu batizei, eu era ministro de louvor da igreja, eu era pastor, fiz obra social, e Jesus vai dizer o que para eles? Eu nunca conheci você. Não é que eu não conheço você, eu nunca conheci você. Ou seja, há um grupo de pessoas que fazem parte da igreja visível, aquela igreja que todo mundo vê, mas que não fazem parte da igreja de Cristo. Está lá na igreja. O irmão é pastor, eu também sou. A gente sabe que dentro da igreja tem pessoas... Por isso que eu acredito que muitos estarão lá no inferno arrependidos. Porque exatamente por isso. Por entender que nem todos que estão na igreja serão necessariamente salvos. Na minha opinião, o grande desafio aqui, olhando para os textos de João e os textos de Paulo, é exatamente ver, ao invés de mundo ali, a questão eleito. Esse para mim é o desafio, porque parece que no meu ponto de vista eu não consigo enxergar essa relação. Porque parece que os textos são muito claros. Né? Tem um texto que está lá aqui na Epístola aos Hebreus, por exemplo, no capítulo 2. Dá tempo de eu ler? Pode ser? Dá. Versículo 2, capítulo 2 e o versículo 9. Vemos, porém, aquele que foi feito um pouco menor que os anjos, se referindo a Jesus, né? Jesus, coroado de glória e honra por causa da paixão da morte, para que pela graça provasse a morte por todos. Aqui eu não consigo ver, por exemplo, a morte por eleitos. É que o irmão tá certo, eu já falei isso pro irmão. Não se trata aí, eu não posso trocar todos por eleitos aí, porque eu não posso fazer isso. A exegese não me permite. Se eu trocar, eu vou estar assassinando o texto. Mas o que João está dizendo, todos aí, é de maneira genérica se referindo à humanidade. Agora, vamos olhar aqui os textos, que até agora a gente falou de muitos textos que falam muitos, mas aqui eu tenho 22 textos, onde os que são salvos, começando lá por Isaías, diz assim, onde está, versículos 53, versículos 11 e 12. Aquele que fez com que o seu braço glorioso estivesse à mão direita de Moisés, peraí, eu estou no 50.
Isaías 53, é isso mesmo. Aqui, ó. Onde está aquele que tirou o seu povo do mar junto com o pastor do seu rebanho? Onde está o que pôs nele o seu Espírito Santo? Aquele que fez com que o seu braço glorioso estivesse à mão direita de Moisés? Onde está aquele que dividiu as águas diante dele, adquirindo para si um nome eterno? Aquele que os guiou nos abismos com um cavalo pelo deserto, de modo que nunca tropeçam, como gado que desce aos vales para repousar. O Espírito do Senhor lhe deu descanso. Assim guiaste o teu povo para adquirirem um nome glorioso. O nome glorioso foi para o povo de Deus, não foi para toda a humanidade. Já de Gênesis até Apocalipse a gente vai ver isso. A gente vai seguindo a argumentação, a gente vai ver dizendo que... Aí seria povo de Israel, no caso. Exatamente, o povo de Israel, que é a representação da igreja no Velho Testamento, é o povo de Israel. Ainda que outras pessoas fizessem parte viessem a aderir ao povo de Israel, e aquele modelo de justificação que era apresentado lá pelos sacrifícios, acreditando em Cristo Jesus, todos foram salvos por Cristo Jesus. Então ali era a igreja. Quando a gente pega aqui que vai olhar, Jesus diz assim, que ele deu a sua vida em favor da igreja. Depois ele diz que ele, em Mateus 26, 28, que ele derramou o seu sangue, o sangue foi derramado por muitos. Muitos não é todos, não pode ser todos. Como o irmão trata esse texto de muitos aqui de Mateus 26, 28? Rapidinho, pastor Luciano vai dar essa resposta e infelizmente depois nós já temos que ir para as considerações finais, porque a hora corre aqui, né? Eu vou fazer um programa de uma semana aqui, né? Porque são vários textos, né? De fato, são vários textos, né? O que eu vejo, olhando para esses textos, onde parece que existe essa tensão, parece que Jesus está limitando, nós precisaríamos analisar cada texto, porque tem esses daí, tem uns textos de João, que ele fala do pastor, da ovelha, mas eu vejo que são textos, e muitos deles, Jesus está se referindo com aquelas pessoas que estavam ali. Por exemplo, os apóstolos, né? Aqueles que estavam a sua audiência naquele imediato. Daí precisaria analisar cada um desses textos. Mas especificamente esse de Mateus, que é o estabelecimento da ceia. Então não pode ser só aqueles que estavam ali, porque ele está falando da ceia, está estabelecendo a nova aliança. Sim. Esse é o texto. Aqui eu entendo que ele estava com seus discípulos, versículo 26. O senhor está se referindo ao versículo 29, né? Não, 28. Ao 28, desculpa, ao 28. Ao 26, parece que ele está falando com a sua audiência ali, que eram os seus discípulos, né? Ele não, talvez aqui, quando ele fala muitos, por quê? Existia um desses daqui, que era no caso Judas, que estava nessa ceia, e esse não foi salvo. E por quê? É uma das formas da gente explicar, é uma das maneiras. Mas por que que Judas não foi salvo? Judas pelo caso da sua morte, do seu destino. Não, porque Jesus disse lá no final, na oração sacerdotal, diz assim, olha, nenhum dos que o Senhor me deu eu perdi, exceto Judas, que era o filho da perdição. Então, se ele perdeu um, não é todos. E aqui muitos, irmãos, desculpa, mas não dá para ser os eleitos, porque ele está estabelecendo a ceia do Senhor. Então ele está dizendo, façam isso, ele está mandando a gente fazer isso, senão eu vou ter que dizer que a ceia não é para nós. Ele está dizendo só, façam isso, aí o versículo diz, bebam todos dele, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos. Se o sangue foi só derramado em favor dos apóstolos ali, então como é que eu faço? Infelizmente o nosso tempo já se foi, o debate está muito bom, mas você pode continuar acompanhando esse debate através dos nossos debatedores, pelas redes sociais dos mesmos. Eu quero dar aqui a oportunidade para eles fazerem as suas considerações finais. Pastor Luciano Scala, fala aí o seu Instagram, como o pessoal pode te encontrar, como podem fazer perguntas, né, relacionadas ao tema. Claro. Pastor Rodrigo, obrigado pela mediação, obrigado, reverendo, também, pela gentileza, pela maneira que nós conduzimos o debate. Quero agradecer mais uma vez à Unidade FM pela oportunidade de estar aqui falando, debatendo um assunto que certamente em uma hora nós não teríamos condições alguma de esgotar. É uma temática que ela demanda muito tempo, mas aqui já deu para nós colocarmos um pouco de luz, talvez ajudar a esclarecer as dúvidas ou talvez até aumentar as dúvidas. Meu ponto de vista, para encerrar a minha fala, a expiação ela é ilimitada, ela é dada a todos. E os textos que eu vou utilizar são os textos que eu já apresentei aqui, textos tanto do apóstolo João, como também do apóstolo Paulo, que no meu ponto de vista são textos que claramente mostram que a salvação de fato é dada a todos. A começar do texto lá de João capítulo 3:16.
Para falar comigo, minhas redes sociais tá aqui. Eu estou lá no Instagram, tá aqui de baixo para quem tá no YouTube assistindo. É o @Luciano Escala. Inclusive, se você precisa de ajuda com dependência química, tem alguém na tua família que precisa de apoio, eu sou responsável por uma casa de recuperação. Tem um projeto em Moçambique, na África, e também ajudo pessoas que estão em situação de rua. Se você pode colaborar conosco, eu sempre quando venho aqui eu deixo a chave Pix. Se você pode, qualquer ajuda vai ser muito bem-vinda. É o 17 668 756 0001-06 em nome do Instituto Viver na Bênção. Para mais informações, Instagram, @Luciano Escala ou WhatsApp 011 96424 2661. Muito obrigado, pastor. Nós que agradecemos, pastor Luciano, seja sempre muito bem-vindo aqui na Rádio Unidade. Pastor, reverendo Davi, seja também sempre muito bem-vindo e faça aí as suas considerações finais, diga aí como o pessoal pode te encontrar nas redes sociais, os contatos, fique à vontade. Bem, eu queria agradecer, acho que esse é o segundo debate que eu faço na rádio e é um ambiente muito agradável. O irmão Luciano, foi um prazer conhecê-lo, o trabalho do irmão é muito bonito, você que pode, contribua, porque de fato tem alcançado e ajudado muitas pessoas. E se você não sabe quem ajudar, procura o reverendo Luciano, que ele sabe, vai te orientar nesse sentido. Eu sou pastor da Igreja Presbiteriana Metropolitana de Alphaville, nossas redes sociais estão aí disponíveis também. Se você quiser conversar um pouco mais sobre o assunto, se você quiser conhecer um pouco mais sobre a teologia reformada, nos visite, nós estamos ali esperando por você. Lá no nosso site você vai pegar todos os endereços necessários para isso. O fato que, independente dessa nossa discussão, somos irmãos em Cristo, somos um em Cristo Jesus. Esse debate não deve ser usado nas redes sociais para criar desentendimento e desavenças, mas para construir um conhecimento que seja útil para todos nós, tá bom? Deus abençoe a todos vocês e sempre que precisar conversar um pouco mais sobre o assunto, nos procure, nós estaremos aí disponíveis para atender. Muito obrigado, meu irmão, pelo trabalho. Deus continue lhe abençoando. E a todos os nossos queridos ouvintes, muito obrigado por estar conosco durante esse período. Amanhã tem mais, fica ligadinho aí na Unidade FM, porque aqui a gente sempre está em unidade com Deus, em unidade com os irmãos. Deus abençoe a todos e até o próximo debate, se Deus quiser. Amém. Você ouviu Debates na Unidade FM. Dentro de alguns minutos, este programa estará disponível no seu dispositivo de podcast. Basta digitar Debates Unidade FM e ouvir a qualquer momento, quantas vezes quiser. Disponível para Spotify e outros tocadores da Apple e Android. Unidade FM. Juntos somos mais fortes. Juntos somos mais fortes. 96.5 Unidade FM. Minuto com Gilberto Nascimento. Meus amigos, quem não quer ter paz interior? Claro, todos queremos. Pois bem, e qual o segredo de obter essa paz?